Irmãos, Jesus viu muita cegueira, né? João capítulo 1, versículos 10 e 11. Voltando lá para João capítulo 1, versículo 10. O verbo estava no mundo. Irmãos, a palavra veio ao mundo. O mundo foi feito por meio dele, mas o mundo não o conheceu. E mais triste ainda, ele veio para o que era seu. Quem era seu? Os filhos de Israel, a nação de Israel. E os seus não o receberam. Ó Senhor Jesus. Então, irmãos, é muito triste. Deus fez com que o seu Filho, que é a palavra, se tornando carne, para justamente salvar o homem e trazer a vida eterna para o homem. Por isso ele veio como a palavra, para que o homem cresce na palavra e receberia a vida eterna. No entanto, o homem está acostumado a viver pelo certo ou errado, pela árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, os líderes judeus estavam cegados pela religião e por inveja. Isso está em Marcos 15, 10. Evangelho de Marcos 15, versículo 10. Pois ele bem percebia que por inveja os principais sacerdotes lhe haviam entregado. Ele foi entregue para morrer, porque os principais sacerdotes tinham inveja de Jesus. E João capítulo 5, versículo 18, por isso procuravam matá-lo. Capítulo 5, versículo 18 de João. Por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não somente violava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Então, esses líderes dos judeus estavam cegados pela religião, cegados pela posição que ocupavam, né? Foram cegados por inveja. E em João capítulo 6, ali mostra vários grupos de pessoas que estavam cegas, né? João, né? Capítulo 6, não somente os líderes dos judeus não aceitavam a Jesus, não conseguiam reconhecer que ele era o enviado de Deus, o profeta, o Messias, o Cristo, e procuravam matá-lo, porque ele se fazia igual a Deus. E não só isso, o povo em geral também esperavam o Messias, esperavam um Cristo que pudessem vir até o povo judeu para dar-lhes pão físico, assim como Moisés no deserto supriu o povo no deserto que não tinha onde comprar pão, com o maná que desceu do céu, o pão do céu. Então o povo queria que Jesus fosse igual a Moisés, pudesse também transformar as coisas em pães, de modo que eles seriam uma nação sem preocupação com a subsistência, porque eles têm um líder que poderia trazer-lhes pão físico. Mas Jesus não veio com essa missão. Então eles também abandonaram Jesus. Aí o terceiro grupo está no capítulo 6, versículo 60. Muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram:
duro é esse discurso, quem o pode ouvir? Quer dizer, o terceiro grupo já eram seus discípulos, já viram os seus sinais que Jesus fazia e creram no Senhor Jesus. Mas esses mesmos discípulos, eles acharam que as palavras de Jesus eram duras demais, não dava para aceitar. Então eles também abandonaram Jesus, porque se escandalizaram com as palavras de Jesus. Quando Jesus disse: a minha carne é a verdadeira comida e o meu sangue é a verdadeira bebida. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue permanece em mim e eu nele. E quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna. Então essa palavra foi dura demais para eles. Como é que nós vamos comer a carne de Jesus? Como nós vamos beber o sangue de Jesus? E ainda ele disse que teremos vida eterna se o fizermos. Ele está louco. Irmãos, a mesma coisa hoje. A gente estava tão sossegado na vida da igreja, de repente apareceu esse negócio de imersão na palavra. A gente estava tão tranquilo nas nossas tradições, na nossa maneira convencional da vida da igreja. Lá vem os adolescentes fazendo grito de guerra, eu não aguento isso. E de repente os irmãos começam a nos fazer sair às ruas e pregar evangelho, começando por: posso orar por você? Não, deixe-me viver uma vida tranquila de vida da igreja. Reuniões dentro de 4 paredes, isso está bom. E de repente os irmãos nos encorajam a ter experiência de fazer comportagem, de passar livros que falam do evangelho do reino, que fiquem nas mãos das pessoas como a semente do reino, que a qualquer momento pode eclodir e brotar. Eu não aguento isso, é duro esse discurso, não é isso? De repente os irmãos nos encorajam a ir para o PAC. E lá no PAC, quem nos liderava eram irmãzinhas que talvez pode ser a idade da minha filha ou da minha neta, 20 e poucos anos, elas liderando. Vai abordar aquela mesa, vai orar por aquelas pessoas. Mas que coisa maluca. Irmãos, dura esse discurso. Quem o pode ouvir? Muitos abandonaram a Jesus. Então Jesus esperou que muitos abandonassem para depois explicar. E Jesus não explicou antes, justamente para provar seu coração. É crer para ver, não é ver para crer.